irmãos e irmãs, na homilia da manhã, como de costume, eu fiz um sermão mais expositivo do Evangelho, comentando detalhadamente cada um dos versículos, e vocês podem assistir no YouTube. Agora eu gostaria de comentar apenas alguns aspectos do Evangelho de hoje, especialmente o final. A parábola é conhecida, parábola dos talentos, está no final do discurso escatológico, capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, que terminaremos no próximo domingo, que é a solenidade de Cristo Rei. O resumo da parábola é que Deus se faz representar pela figura de um patrão que entrega aos servos uma quantidade de talentos de acordo com a capacidade. O que recebe um, ao invés de trabalhar com o seu talento, esconde-o. E chega ao seu patrão, a quem ele diz umas palavras bastante desaforadas, dizendo que ele é severo, insinuando que é bandido, e por fim dizendo com uma sagacidade diabólica: toma o que é teu. Como se dissesse, nenhum sentiu a mais, nenhum sentiu a menos, só o que te toca. O patrão lhe diz: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Numa menção bastante explícita a condenação eterna no inferno. Todos nós devemos considerar a verdade do inferno com uma certa frequência em nossa alma. Por quê? O inferno existe. Foi-nos revelado pela Sagrada Escritura. É uma necessidade de razão, porque a justiça requer que aquele que cometeu delitos seja punido. E, de fato, a realidade do inferno é frequentemente ignorada por nós. Nós todos temos uma espécie de mecanismo de defesa, em que tudo aquilo que é muito ruim, nós deixamos para pensar nisso depois, e esse depois nunca chega. E evitamos, portanto, encarar uma realidade. Mas o inferno existe. E nós podemos ainda ser condenados. Enquanto nós não estivermos no céu, existe o risco de sermos condenados no inferno. Isso é um dogma da igreja, bem como uma verdade gritante nas Sagradas Escrituras. Porém, o que é o inferno e como é o inferno? Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, nos leva a meditarmos na realidade do inferno a partir de metáforas. Por quê? Assim como um objeto pode ser conhecido pela sua sombra, nós, através destas sombras, podemos de algum modo perceber qual é a realidade do inferno.
O inferno, como diz Nosso Senhor aqui no Evangelho, é um lugar de choro e ranger de dentes. O que significa isso? É um lugar de um sofrimento indizível, em que o homem sofre tudo o que é possível sofrer. Então pense, por exemplo, a dor do infarto. Dizem que o infarto mata mais pela dor do que pelo infarto em si mesmo. Porque é uma dor excruciante, em que a pessoa sente aquela pressão no músculo cardíaco e não resiste. Tamanha é a dor do infarto. Agora, imaginem um infarto que nunca terminasse e que você nunca morresse. Porque a dor do infarto mata. Mas, se você não pode morrer mais e a tem, é uma dor infinita, uma dor fixa. Você pode ter uma ideia do tipo de dor que o homem sente no inferno. Por exemplo, imaginemos, para não falar do corpo inteiro, se você pegasse o seu polegar e colocasse numa espécie de prensa trituradora, e aquilo caísse com toda a força sobre o seu polegar. Digamos assim, se nós pudéssemos pegar uma pedra do tamanho do pão de açúcar e colocar o seu polegar para sentir o peso daquela pedra, sem a menor chance de que esse sofrimento acabasse. Eu não estou falando do corpo inteiro, eu estou falando do polegar. Isso traria perturbação, né? Nós ficaríamos desesperados, nós ficaríamos realmente dilacerados, massacrados, nós desejaríamos a morte. Só que no inferno ninguém pode morrer, e no inferno eu não vou só com o meu polegar, eu vou com o corpo inteiro, com todo o meu ser. Portanto, a dor, a pressão, o dilaceramento é incalculável. Os escritores eclesiásticos dizem que a eternidade é o inferno do inferno. Por quê? Se você passa 1 milhão de anos, é só o começo. Se você passa 50 bilhões de anos, é só o começo. Se você passa 300 trilhões de anos, é só o começo. Não tem fim. O sofrimento do inferno é, em primeiro lugar, um sofrimento da alma, não do corpo. E nós muitas vezes subestimamos o sofrimento da alma. Mas o sofrimento da alma é pior do que o sofrimento do corpo. Dou alguns exemplos. Uma vez houve uma notícia de que um cometa iria cair no Brasil, isso no século XIX. E teve um homem que se jogou num poço e se matou com medo de morrer. Há muitos condenados à morte que, diante da pressão psicológica, desejaram morrer logo, para que aquilo acabasse. Porque o sofrimento interior, o sofrimento da alma, é pior do que o sofrimento do corpo. Luís XVI, por exemplo, foi guilhotinado pela Revolução Francesa, conta-nos o seu criado que ele foi acordá-lo na hora costumeira e lhe disse: Majestade, chegou o dia. Então ele ouvia de toda Paris
os tambores, os gritos, as cornetas, as pessoas aclamando a sua morte na rua, os revolucionários querendo matá-lo. Então ele sai da cadeia e vai. O instante que ele morreu, o instante que a guilhotina passou pela sua cabeça foi curto. Ele sofreu mais no trajeto do que no momento em que foi guilhotinado. Esse é o sofrimento da alma. E juntamente com esse sofrimento da alma, que é tremendo, o sofrimento do corpo também perturba a alma. Digamos que você esteja com uma dor física, a sua alma vai ficar perturbada por causa da dor física. Agora imagine que no inferno, o homem tem a dor máxima de todas as doenças juntas. Você tem a dor do infarto, a dor de uma cólica renal, a dor de uma dor encefálica, de uma cefaleia aguda, a dor de ossos quebrados, mas o seu corpo está inteiro. É uma dor que te penetra inteiramente e da qual você não consegue ficar livre um instante. E não pode morrer, porque a alma é imortal. A Escritura fala que existe o fogo do inferno. E Santo Inácio nos convida a meditar sobre o fogo do inferno. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que, comparado ao fogo do inferno, o fogo da terra é um desenho. E Santo Inácio dizia que o fogo do inferno é tão intenso que, se você jogasse um grande penedo, uma montanha de pedras, em menos de um segundo ela seria devorada. Ou seja, acho que todos nós aqui já tivemos a experiência de uma queimadura, né? Você, por exemplo, passa a mão numa panela quente, o quanto aquilo dói. Você fica com uma dor perturbadora, aquilo arde em você, é uma dor ardida. Agora, não é uma panela quente, é o próprio fogo do inferno que queima o corpo e queima a alma sem destruí-los para sempre. Não é um fogo luminoso, é um fogo tenebroso. Jesus diz: jogai-o nas trevas exteriores, na escuridão. É um fogo de trevas, mas é um fogo que queima com uma violência que nós não podemos imaginar. Os pastores de Fátima viram as almas sendo lançadas no inferno como num oceano de fogo. Então, vem aquelas considerações que permanecem sempre na nossa mente. Primeiro, o justo juízo de Deus. Cada condenado sabe que está lá porque mereceu. É claríssima a ideia. Deus foi justo. Mas esse pensamento da justiça só aumenta o ódio que ele tem a si mesmo. Porque ele começa a considerar o quanto ele realmente fez por merecer estar ali. Às vezes, quando a gente faz uma burrada, a gente às vezes até se esmurra, se estapeia. A gente fica com raiva da gente mesmo. Como é que eu pude fazer isso? Agora, isso diante de uma burrada qualquer. Imagine diante de um dano eterno. O ódio próprio que alguém sente. Depois, todos nós temos um instinto de sociabilidade. Isso está na nossa natureza. Imagine você passando, por exemplo, 3 meses dentro de um navio em que todas as pessoas se odeiam mutuamente, e se elas pudessem, elas se matariam umas às outras, e ficam o tempo todo tentando destruir e abominando-se mutuamente. Você iria para esse navio? Não.
Só de pensar numa situação dessas, nós ficaríamos desgostosos. Ou, por exemplo, pense numa pessoa que é objeto de ódio social. Todos odeiam, todos querem destruí-lo, todos querem matá-lo, todos querem a justiça contra ele. Ele não pode sair na rua sem ser agredido por alguém. O sofrimento psicológico é tão grande que muitos não aguentam, se matam diante do ódio público. Outros chegam até a morrer. Há alguns meses atrás, uma televisão fez um documentário acerca de um assassino famoso, e quando o documentário foi rodado na televisão, o próprio assassino, que era objeto do documentário, morreu pela tensão que a exposição do seu crime causou na sua alma. Ou seja, o ódio alheio é extremamente perturbador. Agora imagine o que é estar no inferno, convivendo com Satanás, os demônios, os outros condenados, sendo odiado por todos, sendo perseguido por todos, perpetuamente, sem descanso, sem cansaço, sem dormir, sem poder, por um instante sequer, estar livre daquilo. Que terrível perturbação é essa? Nesse estado, nós nos lembramos dos momentos bons que nós tivemos aqui na Terra com uma lembrança dolorida, amarga. Nós nunca mais teremos aquilo de volta. Mas ao mesmo tempo, a lembrança dos nossos pecados nos causará ódio, porque vejam, por um brevíssimo instante de prazer, nós temos como remuneração uma eternidade de dores. Você vai amaldiçoar, se você for para o inferno, cada pecado que você cometeu na vida. Você vai dizer: maldito o dia que eu conheci aquela pessoa, maldita aquela noite que eu usei para ofender a Deus, maldita aquela música blasfema que passou pelos meus lábios, maldito aquele lugar em que eu pisei com os meus pés para ficar longe do Senhor. Você vai amaldiçoar todos os seus pecados sem a possibilidade de voltar atrás. Você perceberá que o pecado é como uma gota de mel envenenada. Uma gota de mel envenenada pode ser doce, mas mata. O pecado pode trazer algum prazer, mas ele condena a alma eternamente no inferno. Você vai olhar para aquelas pessoas que você desprezava. Você ria, achava que aquele era louco, ou que aquele outro era fanático, ou que aquele outro era estranho. E eles estarão no céu e você estará condenado. E você pensará: o quanto eu ri dessas pessoas, o quanto eu ridicularizei essas pessoas, e agora elas estão numa felicidade eterna, enquanto eu estou aqui no choro e no ranger de dentes de todos os condenados, escutando isso eternamente, e eu mesmo gritando, gemendo de dor, sem a possibilidade de sair dali. A perda definitiva de Deus é a pior de todas as penas do inferno, porque enquanto nós estamos aqui, nós nos distraímos com tantas coisas criadas, mas quando nós morremos, o corpo se separa da alma. A alma quer ir com toda a força para Deus, que é o seu princípio. É aquele único em que ela pode encontrar algum descanso. Só que acabou. Imagine escutar essa palavra, fim.
tem uma possibilidade de um final feliz? Não, acabou, perdeu, para sempre, sem possibilidade nenhuma de retorno. Por que é bom considerar essas verdades? Por que nós precisamos considerá-las, ao menos de vez em quando? Primeiro, porque nós não podemos ignorar a realidade. Não podemos ignorar a realidade. Se você ignora um perigo, não significa que ele não existe. Por exemplo, você pode passar pelo meio de uma comunidade dominada por bandidos e pelo tráfico, ignorando o fato de que você pode tomar um tiro. Mas por mais que você ignore, você pode levar um tiro. Então nós precisamos considerar essas realidades. Não brinque com o inferno. Cada vez que uma pessoa comete um pecado grave, ela se coloca a si mesma no inferno, com a possibilidade de morrer, porque a morte pode nos investir a qualquer momento. Para morrer você não precisa ser velho, para morrer você não precisa estar doente. Você pode morrer do nada. Ontem mesmo eu via um cantor cuja voz eu aprecio muito. Para minha surpresa, ele morreu repentinamente alguns anos atrás. Não sabia. Morreu assim, jogando vôlei. Teve um infarto, morreu. A morte é uma certeza que nós temos. Agora nós vamos ficar brincando com o pecado, abusando da misericórdia divina. Não, depois eu me confesso. Vou repetir, não tem problema. Depois eu me confesso. Você sabe se você vai ter depois? Você sabe se você vai ter o dia de amanhã? Fica adiando a minha conversão, fica adiando. Converta-se agora. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco. Nossa, padre, então quer dizer que eu tenho que servir a Deus por medo? Não! Você tem que servir a Deus por amor. Só que é o seguinte: Deus não é um idiota, um palhaço. Ele é santo. Isso significa que nós todos temos que ter o temor do Senhor em nosso coração. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela disse aos pastorinhos que eles deveriam rezar muito pelas almas, porque mais do que nunca as almas se condenavam ao inferno. E foi ali em Fátima que foi ensinada aquela oração pelo anjo: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Você diz isso com consciência, ou você diz isso assim por dizer? Você faz essa petição a Deus: Senhor, me livra do fogo do inferno. Por exemplo, na missa, né? Na oração eucarística primeiro, nós dizemos: livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Eu tenho consciência disso. Eu estou pedindo a Deus: Deus, me livra da condenação. É uma possibilidade real. Às vezes nós, brasileiros, somos um pouco superficiais, porque a gente sempre quer o final feliz, né? Não, mas no final dá tudo certo, tem um jeitinho. Com as coisas espirituais não é assim. Não adie a sua conversão. Converta-se agora. Arrependa-se. Porque o pecado é algo tão terrível que faz um Deus tão bom, tão cheio de misericórdia, tão cheio de amor, ser obrigado a condenar alguém que rejeitou a sua graça. Que nós não estejamos no número dos prescitos, no número dos condenados, porque você pode ter tudo aqui neste mundo, se for para viver eternamente no inferno, você entenderá que não terá valido a pena.